Olá, meu nome é Suiana, sou aluna do curso de Engenharia de Produção da Faculdade FIDT. Eu e meu colega de curso, Ronald Martins, vamos apresentar sobre o forjamento. Falar um pouco da história sobre o forjamento. O forjamento é o mais antigo processo de conformar metais, tendo suas origens no trabalho dos ferreiros e de muitos séculos antes de Cristo. A sua substituição do braço do ferreiro ocorreu nas primeiras etapas da evolução industrial. Atualmente existe um variado maquinário de forjamento. O primeiro processo de conformação a existir foi provavelmente o forjamento com martelo de um pedaço de metal maleável ou aquecido a alta temperatura para tornar maleável. As técnicas usadas permitem a confecções de foices, punhais, prego, espada, martelos, armaduras e muito mais. Durante o século, a conformação de metais continua sendo um processo de fabricação artesanal. Somente após o desenvolvimento de materiais de qualidade e máquinas para automatizar o processo, a Revolução Industrial, que começou a surgir novos processos, chegando no estágio que estamos atualmente. Sobre o que significa forja. O forjamento é a operação de conformação mecânica a frio ou a quente para dar forma aos metais através de martelamento ou esforço, compreensão e aprensagem, fazendo o material assumir o controle da ferramenta. Conformatura chamada de matriz ou estampa. Foi o primeiro método para a obtenção de forma úteis, sendo os exemplos mais conhecidos a fabricação de espada, faca, ferramentas e utensílios artesanais. Observava-se que as lâminas de espada marteladas exaustivamente ficavam mais fortes que as que tinham pouca martelada. Hoje sabemos que esse resultado é alcançado devido ao refino de grão e ao próprio direcionamento estrutural, além da redução da impureza e cromamente. Tipo de forjamento. Matriz aberta. Matriz aberta é o material conformado em matriz plana ou de formato simples, que normalmente não se toca. É usada geralmente para fabricar peças grandes, com formas geralmente simples. Por exemplo, eixo de navio, turbina, gancho e corrente, âncoras e muito mais. Forjamento com matriz fechada. Esse tipo de forjamento pode ser feito a quente ou a frio, sendo que o processo a ser escolhido vai depender da geometria, tamanho, peso e grau. A conformação da peça final. A comparação entre o forjamento a quente e a frio é o que o forjamento a quente tem tensões pouco ou nenhum encruamento. E o forjamento a frio, nele as tensões e o encruamento são elevados, por isso tem uma forjabilidade limitada. O forjamento tem vários tipos de equipamento: martelo, prensa, de um modo geral, todos os materiais conformáveis podem ser forjados. Os mais utilizados para a produção de peças são os aços comuns e ligados, aços estruturais, aços para cimentações, aços para beneficiamento, aços ferramentais. Já processo de prensa, nesse tipo de processo, uma prensa continua ir devagar e aplicada na área a ser forjada. Essas operações podem ser realizadas a quente ou a frio.
A operação a frio é utilizada em materiais recozidos e o processo a quente é feito em peças para maquinária pesada. O forjamento por pressão é mais econômico do que o forjamento por impacto e grande tolerância dimensional. São obtidas esse tipo de operação pode ser dividido em duas formas. Para forjar peça grande, as prensas hidráulicas verticais com cilindro na parte superior são especialmente adequadas. E o único tipo de prensa que aplica uma pressão uniforme com uma velocidade de deformação quase constante, e o equipamento é de força restrita. Sua capacidade de executar uma operação de forjamento é limitada pela sua capacidade de carga. As prensas mecânicas excêntricas são muito usadas para forjar peças de tamanho médio e pequenos. Devido à facilidade de manuseio e ao baixo custo de operação, a aplicação de força sobre o material é comandada por um eixo, sendo, por isso, essas máquinas conhecidas como de custo limitado. Foi um pouquinho do que eu entendi sobre forjar. Bom, meu nome é Ronald e agora eu vou falar um pouco sobre o processo martelada. E o processo martelada, como todo mundo sabe, né? Ele aplica força. E essa força que é aplicada é um peso cadente, que com esse peso ele provoca uma deformação no metal a uma certa alta velocidade. E essa deformação ela ocorre só nas primeiras camadas superficiais da peça. E há três tipos de martelada. Martelada não, né? Vamos falar que é três tipos de martelo. Formas de dar uma martelada. Que primeiro é queda livre, duplação e contragolpe. E o martelo de forjamento pode ser forjadas várias variedades de peças e tamanho. E é possível girar essa peça em golpes simultâneos. E a peça que é forjada com várias pancadas repetidas em uma manete de forjamento, ela pode ser aplicada de 60 a 150 pancadas por minuto, dependendo do tamanho e a capacidade. Nesse slide a gente vê uma calota de um carro com uma matriz aberta, possivelmente, e embaixo a gente vê peças de matrizes fechadas. Do outro lado a gente vê forjamento a frio, possivelmente um gancho, e o de baixo um forjamento a quente, uma roda de trem. Mas para isso, essas matrizes ela é usada tensos de altas tensões de compreensão e é exigido alguns materiais que levam a alta dureza e elevada tenacidade, que são resistentes a quente e alta resistência ao desgaste. O material mais usado é o aço liga e o metal duro. O alumínio e a liga são os metais não ferrosos, os leves. Os mais preferidos pela sua tenacidade é o aço cromoníquel e o cromoníquel molibdênio. Então, concluímos que existem grandes diferenças de características mecânicas, que é a resistência e a dutibilidade entre os forjados a quente e a frio. Esses últimos, eles apresentam um material encruado. O que é isso? Com os limites de resistência maiores, a ductilidade menores. Em alguns casos, isso é possível substituir um material de custo maior, né? Que é o aço liga. É usado
no processo do forjamento a quente. Por outro lado, de custo menor, que é o aço carbono, ele aplica um processo de forjamento a frio, obtendo assim uma peça forjada de propriedades mecânicas equivalentes. Quanto maior a sua seção transversal, ela tem como uma peça conformada a frio ou a quente, que é sua maior diferença de propriedade, por exemplo, é a dureza, né? Que entre as regiões, as superfícies centrais da peça, tem além disso, ela é meio marcante também, a diferença de propriedades, que é entre as direções do escoamento do seu material. E essa foi a nossa conclusão. Eu queria agradecer ao professor que disponibilizou e ajudou-nos com todas as dúvidas que a gente tinha, né? E a minha companheira Suiana, que disponibilizou a casa dela para os materiais e para o processo.